Saudações, revolucionário morador. Eu sou o Salada Maleico, esse aqui é o Caverna TV e nós vamos dar início aí mais um react na Caverna. Mas antes, aquelas instruções básicas, elementares e fundamentais. Deixa seu like, confere se é inscrito. Se não for inscrito, por favor, inscreva-se, é de graça. E a gente está na campanha aí para atingir os 2.000 inscritos o mais rápido e breve possível. Aí a gente conta com o seu engajamento, com o seu apoio, para a gente poder atingir essa meta aí o quanto antes, né? O ideal é a gente atingir esses 2.000 inscritos aí até o final do mês. Então, vamos pegar firme, vamos para cima com tudo, certo? Mete quinta marcha e vamos que vamos para a gente atingir essa meta aí. Missão dada é missão cumprida, certo, rapaziada? E é o seguinte, o react que a gente vai fazer hoje é sobre um filme. Na verdade, é um curta-metragem, né? Ele tem uns 13 minutos e pouco, 13h36, está aqui. E está lá no canal da IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina. Aproveita, se inscreve lá, eu já sou inscrito. Inscreva-se no canal, o canal muito bom, tem muito conteúdo aí interessante aí, para você que é de esquerda, para você que é progressista, que está lutando aí lado a lado na mesma trincheira que a gente. E a gente vai assistir o episódio 3, tá? Tem outros episódios aí, o 2, o 1, tá vendo aqui, ó. Tem mais um episódio aqui, tem outros, mas a gente vai ver o 3 porque ele trata da questão da pobreza nos Estados Unidos. Algo que a mídia corporativa, essa mídia ocidental que nada mais é do que máquina de propaganda de Washington e da União Europeia, omite das pessoas, né? A gente ouve falar muito aí Estados Unidos, grande economia, livre mercado, terra das oportunidades, tudo lorota. É óbvio que se você é um imigrante, né, saiu aqui da América do Sul, saiu da América Central, ou da África e de outros cantos aí, alguns lugares da Ásia também, você sabe que o dólar, né, está mudando, mas que ainda hoje o dólar, normalmente ele vale muito mais do que as moedas dos países da quais esses imigrantes saíram, seus países de origem, seus países natais. E aí você, por exemplo, aqui no Brasil, né, está cerca de 5 e alguma coisa o dólar. Então, você ganhar em dólar, é óbvio que você vai ter essa vantagem de poder estar ajudando financeiramente sua família e tudo mais, mas sabe que você vai trabalhar na construção civil, você vai trabalhar na limpeza, você vai trabalhar em restaurantes, empregos com pouca qualificação, que são empregos justamente que muitos estadunidenses, são postos de trabalho que os estadunidenses não querem assumir. Então, são trabalhos precarizados, você vai estar vivendo de forma ilegal naquele país e, assim, torce para não ficar doente e para não precisar de atendimento médico, tá? Porque até os nativos de lá têm extrema dificuldade para arcar com os custos médicos naquele país, que são custos altíssimos, e a saúde lá é toda privatizada, toda privada. Eles não ofertam nenhum tipo de serviço público. Se você sofrer um acidente na rua, você vai pagar desde o socorro de emergência, estadia no hospital, cada medicamento que for consumido, cada item que for utilizado, cada especialista que te examinar, cada exame que você fizer, e no final ali você vai pagar 50, 60, 70, 100 mil dólares por esse atendimento,
o que não é barato para ninguém, né? Nem para cidadãos trabalhadores estadunidenses, né? Que dirá para a galera imigrante que está informal, muitas vezes está ilegal nesse país. E é uma grande ilusão, a grande fantasia, sabe? Fora a questão da perseguição e do preconceito e discriminação que os imigrantes sofrem. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se aventuram, né, buscando ter uma condição de vida melhor e dar essa mesma condição de vida melhor para seus familiares nos seus países de origem. Alguns conseguem, de fato, mas uma grande maioria se frustra, né? Inclusive arriscando a própria vida em travessias bem complicadas ali na fronteira do México, se utilizando de coiotes, às vezes investindo a economia de toda uma vida para poder estar fazendo essa travessia, que não é garantia, né, de que você vai conseguir entrar naquele país. Mas o documentário traz à luz um pouco dessa realidade que pouco se é falada aqui nos países do sul global, sabe? Então, acho que é de suma importância a gente estar assistindo esse documentário juntos aí, fazendo a pontuação, as reações e debatendo sobre o que a gente vai estar assistindo agora, porque não é toda hora, né? Inclusive, assim, é lamentável que a gente tenha uma imprensa que são concessões públicas que não atendem, não tem um mínimo de compromisso com um jornalismo equilibrado, né, trazendo os fatos, se arvoram o direito de de praticarem um jornalismo profissional, que é uma grande mentira, né, e que são isentos. Toda vez que você ouvir falar que é isento, pode ter certeza que é de direita ou extrema-direita e apoia projetos liberais, apoia projetos do agronegócio, apoia projetos do mercado financeiro, em detrimento de toda a população, de toda a classe trabalhadora e do bem-estar da sociedade brasileira como um todo. E o pior, né, são concessões públicas que deveriam de prestar um serviço de esclarecer de fato as notícias e trazer informação de qualidade para a população, e não na verdade, eles fazem toda uma manipulação e uma campanha midiática em prol dos seus próprios interesses e daqueles que os financiam. Né? Não por acaso, por exemplo, a nossa maior rede de televisão, que é a Rede Globo, o Grupo Globo, foi criado pela Life, que é uma empresa de comunicações dos Estados Unidos. Né? Foi essa empresa que aportou e financiou logo de cara a abertura e o funcionamento dessa rede de televisão chamada Rede Globo. O grande problema disso tudo é que são concessões públicas, não são fiscalizadas e não são cobradas para cumprir aquilo que exige a concessão pública de rádio e televisão aqui no país. O que é lamentável, porque são empresas que defendem suas demandas. Inclusive, vou deixar aqui um recado para o presidente Lula. Alô, presidente Lula, quando o senhor estava preso ilegalmente, o senhor era um preso político. O senhor deu inúmeras entrevistas na carceragem direto da Polícia Federal de Curitiba, onde o senhor estava preso, e o senhor falou muitas vezes que um dos seus maiores arrependimentos foi não ter democratizado a comunicação no país. O senhor é presidente hoje. O senhor pode revisitar essas entrevistas e, de repente, fazer aquilo que você se arrependeu tanto de não ter feito nos 2 primeiros mandatos. Inclusive, entregou a comunicação, o Ministério da Comunicação, para alguém do Centrão, que está aí desde o início do seu terceiro mandato,
com inúmeros casos de corrupção pipocando, que é o Juscelino Filho, e você não toma nenhuma atitude, não faz nada, está tudo certo, faz vista grossa, passa pano. A gente sabe da importância das alianças, é um governo de frente amplíssima, com interesses dos mais diversos ali, a disputa política muito ferrenha, mas algumas coisas eu acho que a gente não deve abrir mão. E a comunicação é uma delas, porque você sabe o quanto que até hoje o Partido dos Trabalhadores sofre com esse massacre, esse achincalhamento midiático que sofreu muito forte, ao ponto de uma criatura representante da extrema-direita chegar à presidência da República. Aqueles dutos de dinheiro jorrando atrás do William Bonner todo dia no Jornal Nacional. Quantas entrevistas o senhor, presidente Lula, deu falando sobre isso? Falando sobre essa questão do massacre midiático que você sofreu, que o PT sofreu, e até hoje essa rejeição ao PT, a gente deve esse período da Lava Jato e de toda essa campanha aí, que a gente hoje sabe que tem CIA por trás, tem interesses estrangeiros externos por trás, em destruir a Petrobras, em destruir as nossas empreiteiras que disputavam obras mundo afora aí com a Halliburton estadunidense, o que estava incomodando, né? De fato, obras na África, obras na Ásia, e os caras assim, ou eu compro a concorrência ou eu destruo a concorrência. Esse é o livre mercado que os Estados Unidos defende. Então, acho que dá tempo de rever tudo isso, ainda tem mais 2 anos de mandato, 25 e 26, e fazer cumprir as devidas promessas e fazer as devidas correções que você mesmo disse em entrevista, repito, que se arrependeu de não ter feito nos 2 primeiros mandatos. Então, dito isso, a gente vai para o documentário para a gente poder ver como é que funcionam as coisas lá nos Estados Unidos. Então tá lá, Projeto Escravos Unidos, a Pobreza nos Estados Unidos, episódio 3. Vocês leram aqui, né? Foi muito rápido. Eu vou voltar para que vocês possam ler. Ó. Aliás, vamos ler juntos aqui. Todas as informações apresentadas nos vídeos desse projeto foram extraídas do livro Escravos Unidos, La Outra Cara do American Dream, da escritora e jornalista Helena Villar. Está aqui a capa do livro, inclusive é a capa que eu utilizei. A capa do livro eu usei na capa desse React. Caso você queira se aprofundar, busque o livro para poder ter maior profundidade acerca desse tema aí. Eu era engenheiro elétrico. Quando a minha empresa fechou, eu tinha um problema nas costas. Com a perda do emprego, não pude tratar. E as dores foram piorando. Quando eu tentava encontrar trabalho, me diziam que eu era super qualificado. Entre uma e outra recusa, caí em depressão. Me disseram que eu não era elegível para uma pensão por invalidez. E assim, acabei morando no meu carro. Quando ele praticamente se decompôs, eu acabei nas ruas. Essa é a história real de Ronald Anderson. No momento da entrevista, estava em uma cadeira de rodas e morava fazia 6 meses em um abrigo em Los Angeles, onde contraiu uma infecção que acabou amputando um de seus pés. Foi vítima do chamado hospital dumping, a prática de jogar na rua pacientes ainda não recuperados por falta de seguro ou de dinheiro. Cara, olha só isso.
você é jogado na rua, meu parceiro, porque você não tem seguro, você está desempregado, você não paga seguro e você é jogado na rua do jeito que for, mano. E você ainda reclama do SUS. O SUS tem deficiências, óbvio, tem que melhorar, sem sombra de dúvida. Mas isso é algo viável, é algo possível de ser feito. Então, quando vierem políticos querendo... Porque, assim, na gestão passada, a ideia... O Mandetta, lembra do ministro Mandetta da Saúde do governo Bolsonaro, que foi o primeiro... ele era dois, né? Ele era o ministro da Saúde quando começou a pandemia. E o Mandetta tinha uma missão de sucatear o SUS, porque a iniciativa privada tem interesse total em tomar conta disso aí. A gente vê que ela vai penetrando da forma que pode. As OS é uma dessas, né, que é amplamente utilizada aí, a terceirização dos serviços hospitalares, serviços públicos hospitalares, em UPAs, postos de saúde, em hospitais. É uma forma, assim, já é iniciativa privada que já conseguiu colocar o pezinho lá dentro. E a ideia dela é dominar por completo o SUS, né? Já tem fornecimento de equipamento, de material, serviços de exames. A gente teve um escândalo agora aqui no estado do Rio de Janeiro, 6 pacientes que receberam órgãos transplantados foram infectados com HIV porque esses mesmos órgãos vieram infectados, contaminados com o vírus HIV de um laboratório que presta serviço para a rede hospitalar pública privado. Ou seja, falou que é privado, meu irmão, é lucro. A ideia é lucro acima de tudo, custe o que custar. Então, eu vou sucatear o serviço, eu vou diminuir meu quadro de funcionários, eu não vou fazer os procedimentos que são necessários serem feitos, porque eu quero que o serviço tenha o custo menor possível para que eu tenha o lucro maior possível. Essa é a lógica, mano. Então, quando vierem para você com essa conversa, não tem que privatizar, porque é muita corrupção, estatal é muita... Meu irmão, a corrupção ela vem primeiro da iniciativa privada, começa por aí. Esse é o papo, ela começa primeiro na iniciativa privada. É sempre um agente privado, uma empresa privada que suborna o agente público. Então, a corrupção ela já começa já privada de cara. E aí, estatais que foram construídas com o suor e o sangue dos impostos pagos pelos cidadãos brasileiros para prestar um serviço de qualidade, porque quando a empresa estatal ela não visa lucro, ela visa oferecer o serviço melhor, ela tem a obrigação de ofertar um serviço melhor possível aos cidadãos. Quando aí a gente pagou pela construção dessas empresas ao longo da história, e aí a iniciativa privada pega tudo pronto e só lucra com ela, o serviço vai ficar pior e vai ficar mais caro. Você pode ver aí o que está acontecendo aí com a Enel em São Paulo, você pode ver o que está acontecendo agora com a SEDAI. Está vendo aí você, morador de comunidade, morador de favela, que tinha lá sua água lá sem pagar nada. Agora estão colocando a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, que foi privatizada recentemente pelo governo do Cláudio Castro, está colocando hidrômetro nas favelas, amigo. Não tem isso, tá vendo? Até o favelado que não pagava água, agora vai ter que pagar, mano. E com condição, sem condição, o problema é teu, se vira, amigo. Se vira, tá? Em alguns lugares você vai pagar dobrado, vai pagar para a SEDAI e ainda vai pagar para a organização criminosa que domina o lugar. Você vai pagar 2 vezes, seja milícia ou seja alguma facção criminosa. Então, amigo, é isso aí. Privatizou e, serviço fica mais caro, fica pior, cai a qualidade. Não caiam nessa lorota de que tem que privatizar. Isso aí é a maior falácia. Isso beneficia pequenos grupos
que adquire a concessão ou a compra dessas empresas e vão lucrar muito com o que foi construído com o esforço e o suor do trabalho do brasileiro. Agora, você reclama do SUS, você tem que só cobrar para que os governantes, e nos 3 âmbitos de poder, nas 3 instâncias de poder, nas esferas municipal, estadual e federal, cumpram com o papel que deve cumprir em cuidar do SUS da melhor forma possível, porque recursos não faltam, tá? Tem recursos de sobra. O maior orçamento da União os 2 maiores da União são educação e saúde. Então, a gente tem dinheiro suficiente para oferecer uma educação de qualidade e um sistema de saúde de qualidade. Não é feito por conta dessa pilantragem aí dos governantes que nós temos. Está vivo por um milagre. A Organização das Nações Unidas contabiliza nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas pobres, com a maior taxa de pobreza infantil entre todas as nações mais ricas e com a taxa de pobreza juvenil. Olha lá, tá vendo como é que é? Os Estados Unidos é um lugar muito bom para poucos. Muito parecido com o Brasil, diga-se de passagem. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos têm muita similaridade na desigualdade, né, na perpetuação do poder dos grupos herdeiros de escravocratas, e as populações oprimidas e marginalizadas continuam à margem da sociedade. Essa que é a realidade. Mais alta da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Philip Alston, enviado especial das Nações Unidas para investigar a pobreza nos Estados Unidos, concluiu no final de 2017 que o sonho americano se tornou a ilusão americana, já que a igualdade de oportunidades no país é um mito, em especial para as maiorias, como mulheres, idosos e crianças. Entra aí outro mito, entrando nessa questão aí das oportunidades para todos. Olha só, cara, a disparidade entre homens e mulheres. Tá vendo? Gigantesca, né? Algo também bem parecido, similar com o Brasil. Ricos, famosos e ricos. Eu li uma matéria, eu não lembro aonde agora, esses dias recentes, falando sobre os ricos e os famosos que compram a vaga de seus filhos e filhas nas universidades, roubando lugares das universidades de ponta, no caso Stanford, Harvard, as mais disputadas, que geram um currículo lá na frente, né, um diploma que facilita a ascensão social daquela pessoa, tirando a vaga de pessoas realmente capacitadas para colocar pessoas que não estão capacitadas para estarem cursando essas faculdades. Então, você vê que não tem isso, irmão. Meritocracia, o mito da meritocracia, né? Pô, pelo amor de Deus, Leandro, aí está aí outra prova aí, ó. Os mais impactados. A insegurança alimentar e a falta de moradia são um dos reflexos mais evidentes do alto índice de pobreza no país. Mesmo antes do coronavírus, a insegurança alimentar afetava ao menos 11 milhões de crianças, segundo o Feeding America. Cara, aí agora vocês veem, né? Como é que vai ser admissível isso aí? 11 milhões de crianças vivem com insegurança alimentar nos Estados Unidos, isso antes da pandemia, tá? Você viu o que ela falou, antes da pandemia. O país mais rico do mundo, a polícia do mundo, o país das guerras perpétuas, guerras eternas, que não acaba nunca, o maior complexo militar do planeta, com mais de 500 bases militares espalhadas pelo mundo todo, 7 frotas marítimas. Porra, pelo amor de Deus, os caras não conseguem oferecer uma saúde de qualidade, uma alimentação de qualidade para a sua população. E sabe o que é pior? É que tem essa similaridade entre o Brasil e os Estados Unidos também. Tanto aqui quanto lá, as pessoas ainda se iludem com esse sistema, com esse país.
o sonho americano, a América grande, a América não sei o quê, tudo ilusão, mano. Tudo ilusão, tudo balela, tudo fantasia, tá ligado? E as pessoas estão lobotomizando o véu da ideologia, o véu da religião, a manipulação midiática, gera essas distorções, essas aberrações que levam as pessoas a estar ferrada, cada vez mais ferrada, e ainda defender esse sistema. Ou seja, 1 em cada 7 crianças nos Estados Unidos não sabia quando nem onde obteria sua próxima comida. A pandemia aumentou a cifra em pelo menos 2 milhões a mais. A insegurança alimentar também afeta os idosos, cuja taxa havia aumentado em 45% desde 2001 até 2020. Para a Feeding America, o número de idosos nos Estados Unidos em insegurança alimentar deverá ficar em 8 milhões até 2050. Para se ter uma ideia, só em Nova York, 1 em cada 10 idosos padecia de insegurança alimentar antes da pandemia. Em janeiro de 2001, no auge da pandemia, era 1 em cada 5. Os idosos ainda ocupam uma alta porcentagem do número de pessoas sem casa no país. De acordo com a Association of Mature American Citizens, quase metade dos sem-teto em todo o país tem mais de 50 anos. Uma pesquisa do Interagency Council em maio de 2019, apontou que 66% dos moradores de rua na capital, Washington, D.C., já moravam no distrito antes de irem parar na rua, e o restante, sobretudo, veio de áreas próximas. Quase 40% afirmaram que a causa de sua situação foi a perda do emprego. A área chamada Skid Row, em Los Angeles, é considerada o marco zero dos sem-teto na Califórnia. Essa Skid Row em Los Angeles aí que ela tá falando, tem um grupo de hard rock, fez muito sucesso nos anos 90, chamado Skid Row. Tem uma música também que fala disso aí, como se fosse uma imensa Cracolândia, tá ligado? Você não vê esse tipo de coisa passar nos canais abertos, né? Toda vez que... Engraçado, né? Toda vez que filme Estados Unidos, que mostra Estados Unidos, ou alguma reportagem faz menção aos Estados Unidos, mostra lá a Casa Branca, mostra a Estátua da Liberdade, mostra pontos, sabe? A higienização, né? Que você que está aqui em outro canto olha e fala, caralho, Estados Unidos é pica mesmo. Nada, mano, olha lá. Miséria, pobreza, vício, prostituição, encarceramento em massa da população pobre, preta, latina, tá ligado, mano? Muda nada em relação ao Brasil, a não ser a autopromoção, né? Eles conseguem fazer isso muito bem, com maestria, né? Vender a ilusão para os outros, né, mano? Lamentável. A quinta economia do planeta. Um enorme acampamento de barracas sujas e carrinhos de supermercados oxidados pelo tempo. O estado concentra uma das taxas mais altas da população sem casa do país. Para um dos encarregados da Los Angeles Community Network, há pelo menos 158 mil pessoas sem teto na cidade. Caralho, 158 mil pessoas sem teto em Los Angeles. Eu estava vendo o debate mais cedo entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos na Bandeirante, na corrida aí pela prefeitura agora no segundo turno, e parece que em São Paulo são 70 mil moradores de rua. 70 a 140. Em Los Angeles tem mais que o dobro do morador de rua de São Paulo. É alarmante 70 mil moradores de rua, 80, 90 mil, que seja. Sim, é alarmante. Mas quase 150 mil é muito mais alarmante. Segundo ele, tudo o que deveria ter sido feito desde 2005, quando se declarou guerra às pessoas sem teto, era possibilitar compra e aluguel de casas a preços acessíveis. O que aconteceu é que se passou uma década financiando a polícia. Milhões de dólares.
Ou seja, olha lá, milhões de dólares anuais para vigiar e prender as pessoas que vivem na rua. Houve um momento em que deixei de contar, mas depois de só 3 anos já se contabilizava pelo menos 80 mil prisões sem teto. Ou seja, eles são tão sinistros, meu irmão, são tão perversos e pervertidos, moralmente falando, socialmente falando, que eles preferem gastar rios de dinheiro prendendo as pessoas por morarem na rua do que darem condições dignas de moradia para essas pessoas. Esse país é exemplo de quê? Esse país não é exemplo de nada. Dólares anuais para vigiar e prender as pessoas que vivem na rua. Houve momento em que deixei de contar, mas depois de só 3 anos já se contabilizava pelo menos 80 mil prisões de sem-tetos. Uma reportagem do Los Angeles Times evidenciou que entre 2011 e 2016, enquanto a prisão de pessoas em geral havia diminuído, a prisão de pessoas sem casa havia aumentado em mais de 30%, e a maioria por questões menores. A pessoa que foi presa mais vezes no Skid Row foi uma mulher. Seu delito? Viver na calçada. Para o encarregado da Los Angeles Community Network, Ann Moody foi presa 108 vezes por um delito, o 4118. Seu único crime era sentar na calçada sem ter onde ir. A polícia vinha, dizia que ela estava violando o 4118, colocava suas mãos atrás das costas, ela o fazia, eles a levavam até a prisão. Se passavam 5 dias, a soltavam, ela retornava e conseguia outra barraca, onde acampava na calçada novamente. No dia seguinte, regressavam os policiais e o mesmo ocorria de novo. Assim, 108 vezes. Só em Los Angeles, as mulheres são cerca de 1/3 de todas as pessoas sem teto. Anualmente, mais de 16 mil mulheres passam alguma noite na rua, muitas delas com filhos. De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, 21% dos sem-teto em todo o país são menores de idade. A cada ano, 2,5 milhões de crianças, a metade delas menores de 6 anos, passam a noite nas ruas. A falta de uma estrutura pública de segurança social faz com que muitas dessas mulheres, ao sofrerem violência doméstica em casa, busquem a rua como um meio de sobrevivência. Para Dolores, que vive na Skid Row, não há outra opção até que encontre alguma ONG disposta a ajudá-la. Os Estados Unidos se baseia na riqueza e na prosperidade, não se baseia na pobreza. Pelo que vejo, se você é pobre, os Estados Unidos não quer tratar com você. Caralho, que frase forte, né, mano? Que frase forte. E real, né? Frase forte e real, 1000% realista. A absoluta aglomeração de sem-tetos evidencia também a crise higiênica e uma epidemiológica. Não há banheiros e as epidemias de tifo são constantes. Na capital dos Estados Unidos, a imponência dos prédios públicos convive com a morte nas calçadas. Ao menos 117 pessoas sem teto morreram em 2019 nas ruas de Washington, D.C. Dessas, 52 foram classificadas como acidentes e 27 como naturais. Muitas dessas mortes são de idosos. De acordo com a associação... Eles ainda maqueiam os laudos para não assumirem, né, cara? Aí é que eu falo para você, para que serve a ONU? Se a ONU, se os Estados Unidos subjuga a ONU, não respeita a resolução, não respeita nada, passa por cima, entendeu? Para que ONU? Para que ONU? A ONU, meu amigo, é 300 ogivas nuclear, parceiro, no seu território para dissuadir inimigos. A Coreia do Norte tem 3 ogivas. Aliás, Coreia Popular, tá? Coreia Popular. Ela tem 3 ogivas nucleares, foi o suficiente para fazer o Donald Trump atravessar para lá e apertar a mão do Kim Jong-un. Então, o que manda é isso aí, meu parceiro. No mundo é isso aí que eles respeitam. Entendeu? Não é resolução, não é acordo, não é tratado, nada disso. Estados Unidos hoje cara, gasta uma fortuna financiando guerra na Ucrânia. Na verdade, eles lutando, né, usando a Ucrânia como bucha de cão para enfrentar a Rússia.
e financiando o Estado sionista, o regime sionista terrorista de Israel, que está massacrando e cometendo as maiores perversões, né? Todos os crimes de guerra que você imaginar contra o povo palestino e agora contra o Líbano. Porque Israel é bom em bombardear civis, em bombardear inocentes, bombardear mulheres, crianças, idosos, hospitais, igrejas, e tudo isso com bombas americanas, dinheiro americano. Enquanto lá no país deles, olha como é que está a situação. De idosos dos Estados Unidos, quase 50% das pessoas sem teto em todo o país são maiores de 50 anos, em comparação com 11% em 1990. Na terra da flexibilidade trabalhista, quase 40% das pessoas assegurava que a causa de sua situação era a perda do emprego. A extrema pobreza nos Estados Unidos convive lado a lado com a riqueza. Conforme os dados do Pew Research Center, desde 1981, os rendimentos dos 5% mais ricos aumentaram mais rapidamente do que a renda das demais famílias. Viu aí? Viu aí? Exatamente igual ao Brasil, onde durante a pandemia, por exemplo, surgiram bilionários, novos bilionários. Como ser possível isso durante uma pandemia, surgir bilionários? E tal qual lá como aqui, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. A gente nunca teve uma concentração de riqueza tão brutal, tão desigual na história humana. Nunca na história humana os ricos foram tão ricos e os pobres tão pobres, nem em tempos feudais, nem em regimes feudais era assim. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres dobrou entre 1989 e 2016. Ou seja, se em 1989 os 5% mais ricos possuíam 114 vezes mais riqueza que os mais pobres, em 2016 essa diferença passou para 248 vezes. Enquanto o patrimônio líquido médio das famílias mais pobres caiu pelo menos 20%, o das famílias mais ricas aumentou 13% entre 2007 e 2016. Uma publicação da Rand Corporation estima que 1% mais rico nos Estados Unidos arrancou 50 bilhões de dólares dos 90% mais pobres. Caralho, olha que brutal isso aí, cara. É perturbador você se deparar com esses números. 1% mais rico arrancou 50 trilhões de dólares dos 90% mais pobres, mano. Pelo amor de Deus. Calcula-se que os 3 indivíduos mais ricos têm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre do país. Ou seja... Caralho, olha isso. Os 3 mais ricos, 3. Tá falando de 1, 2, 3, está falando de 300, de 3 mil. Não, a gente está falando de 3. Tem a riqueza de metade da população, mano. Parece o Brasil, cara, muito parecido, mano. Eu acho que a gente tem números assim similares nesse quesito. Você pesquisar, você vai ver que é bem parecido. Caralho, isso é aterrador. 160 milhões de pessoas. A riqueza dessas famílias aumentou quase 6.000% desde 1982, período em que a renda média familiar caiu 3% no país. Um dos métodos mais eficientes e utilizados nos Estados Unidos para sustentar a desigualdade é o uso perverso da infraestrutura, ou diretamente de não fornecê-la a uma comunidade. As comunidades mais pobres têm sido as mais expostas ao calor extremo, já que os espaços verdes são 4 vezes menores que nas comunidades mais ricas e, ao mesmo tempo, 4 vezes mais lotadas do que aquelas localizadas próximas a residências de alta renda. O transporte público não é uma opção em várias cidades dos Estados Unidos. Quase metade dos trabalhadores da cidade de Baltimore, por exemplo,
não conseguem chegar aos seus empregos por transporte público. Nas comunidades mais pobres, é raro o estabelecimento de atividades comerciais recreativas ou de saúde. Abundam, entretanto, postos de gasolina, igrejas, funerárias e liquor stores, lojas de bebidas. Vilar resume as opções: ir embora, rezar, sobreviver, se drogar ou morrer, não necessariamente nessa ordem. Os Estados Unidos, que se coloca como o farol da liberdade, da democracia e símbolo do progresso, é mais desigual que o Império Romano. Baseando-se no coeficiente de Gini. Caralho, olha isso, mano. O Império Romano era menos desigual que os Estados Unidos. Pô, tem noção disso? Caraca, mano. O 1% mais rico do Império Romano possuía cerca de 16% da riqueza total, frente aos 40% dos mais ricos nos Estados Unidos. Ainda assim, um estudo do Pew Research Center, de 2011, constatou que os estadunidenses subestimam drasticamente o nível de desigualdade no país. Cerca de 40% da população acredita que não há muita desigualdade econômica nos Estados Unidos. Viu aí que eu estava falando antes com vocês? Isso aí prova o que eu estava falando com vocês antes. Que a ideologia, a religião e a mídia manipulam a mente das pessoas, que leva a acreditar 40% acha que Estados Unidos não é muito desigual. É surreal, mano. É surreal, parceiro. É algo quase inacreditável, inconcebível. É como dizem por aí, né, mano? A ignorância é uma bênção, parceiro. A ignorância é uma bênção, porque é extremamente angustiante você ter filtro, ter senso crítico, tá ligado? Perante todas essas covardias e atrocidades que o sistema capitalista impõe à grande e imensa maioria das pessoas nesse planeta, mano. Estados Unidos. O patriotismo, nesse sentido, desempenha papel fundamental, assim como o mito do excepcionalismo estadunidense e da meritocracia. Uma pesquisa da Universidade de Chicago evidenciou que 100% dos entrevistados que se situam na pobreza dizem estar muito ou bastante orgulhosos de sua nação. Mais de 90% desses responderam que preferem ser cidadãos de seu país do que qualquer outro. Se o sonho americano significa... Sabe o que isso significa, gente? Isso aí significa cara, a ignorância no extremo. E é bom a gente também pontuar isso, tá? O estadunidense médio, o cidadão comum daquele país, ele é arrogante, ele acha que ele está no melhor lugar do mundo, que está vivendo da melhor forma no mundo, não conhece nada de história global, não conhece quase nada de geografia global, mundial. Os caras têm assim, um nível intelectual de conhecimento muito raso, um nível muito baixo, mas os caras se acham foda, mano. Se acham, tá ligado? Uma arrogância, uma prepotência e não conhece nada. Às vezes os caras não conhecem, não sabem o que acontece em outra região do seu próprio país, quiçá em outros lugares do mundo, né? E, assim, o que a tecnologia trouxe para o Brasil, fez o Brasil se igualar a eles nesse quesito, né? Com essas teorias conspiratórias, essas fake news, toda essa causada, esse negacionismo generalizado. E se você for parar para pensar, tudo que não presta, mano, tudo de ruim, a gente recebeu desse país aí, Estados Unidos. Né? A começar por esses neopentecostais aí e essa maldita teoria da prosperidade, que até hoje é utilizada, né? Agora também tem a do domínio, enfim, começa por aí, mas não só isso, muito mais, muito mais. Né? E o pior é que eles vendem para os outros uma coisa que, enquanto governo, eles não fazem para eles, mas pregam para o mundo fazer. Pergunta se os Estados Unidos privatizam segmentos estratégicos da sua economia. Eu duvido, amiguinho. Eu duvido.
significava mobilidade ascendente, como no caso dos nascidos em 1940, que em 90% dos casos ganhariam mais do que seus pais nos anos subsequentes, ele não existe mais. Hoje, só a metade dos nascidos em 1985 alcançaram algum nível de mobilidade ascendente em relação aos seus pais, índice que tende a cair ainda mais para os nascidos depois dessa data. Mesmo pobres e castigados pela falta de uma infraestrutura pública de sobrevivência, a crença de que o país é a terra da abundância ainda é regra. Nesse sentido, a pobreza é percebida como consequência do fracasso individual em uma terra supostamente de amplas oportunidades. Tá vendo a perversidade disso? É a mesma coisa, é a mesma estratégia que é usada pelos pastores que são verdadeiros charlatões e vende ilusão. Eu vou fazer você voltar a andar. Você que é cadeirante, vou fazer você voltar a andar. Você vai pagar tanto, você vai fazer um propósito com Deus de tanto, que Deus vai te abençoar, e eu sou representante, não sei o quê, e ora, e faz, e acontece. E como são charlatões, né? Obviamente, a pessoa não consegue voltar a andar. E aí, o que o pastor fala para ela? Você que não foi abençoada por Deus, você está em falha com Deus, você teve pouca fé, ou seja, depois de te extorquir, ainda te culpa por você não atingir aquele objetivo, sabe? É um grau de depravação moral tão grande, uma covardia que você não consegue mensurar, mano. Mas é assim que eles fazem. Da mesma forma, quando você não tem uma ascensão social. Pô, eu vi uma pesquisa aí há pouco tempo falando que para você ter uma mobilidade social no Brasil, você leva não sei quantas gerações, mano. 100 gerações para você ter pular da classe D para a classe C, por exemplo. É algo assim absurdo. E aí a culpa é sua, porque você não estudou, você não trabalhou o suficiente, você não se dedicou o suficiente. Enquanto eles dormiam, você não estava trabalhando, você não dormiu mais tarde, não acordou mais cedo. A culpa é sua, porque a gente vive no capitalismo, a terra da meritocracia. Brincadeira, mano. Como reza o mantra oficial. Ou seja, não é a falta de uma estrutura fiscal redistributiva, não é a completa desregulação do mercado e da falta de uma robusta legislação trabalhista. Tampouco o culpado é o sistema capitalista, amplamente desigual, por óbvio. O governo não é o culpado, o mercado não é o culpado. Não. Tampouco o Estado, esse bastião da liberdade. O culpado é a própria vítima. A fala de Willie Bean Seals, militar que lutou... Caralho, porra, perfeito. O culpado é a própria vítima. Ou seja, meu amigo, é o seguinte, você é a mesma coisa. Eu vou fazer traçar um paralelo aqui. A garota passou de mini saia, o psicopata lá, o doentio, foi estuprou a garota. Aí ela foi na delegacia fazer uma denúncia. Aí o delegado olha para ela e fala, pô, mas também com essa roupa aí, né? Com essa roupa você está implorando para ser estuprada. É a mesma coisa, amigo. É a mesma coisa, é culpar a vítima. Eles são especialistas nisso. Culpar a vítima. Estou no Vietnã e hoje vive nas ruas, resume bem esse debate mental. Eu estou aqui desde que voltei do Vietnã. Quando acabei, me disseram, obrigado por servir a pátria e por lutar pela liberdade. Mas as palavras não ajudam em absoluto. Sempre estou esperando e ainda que alguns de meus companheiros, os que eram brancos, tenham uma casa, eu sigo vivendo nas ruas. Te dizem que tem que querer para poder ser parte da sociedade. Honestamente, eu dei tudo quando servi, minha alma e meu coração por esse país. Liberdade, justiça e igualdade. Agora, depois de tantos anos, sigo nas ruas e sem ver nada disso. É o fim do sonho americano. Mimi Salmon, produtora de televisão, recebe $52 de ajuda do governo para criar
sua filha autista. Nas suas palavras, eu tenho educação, eu tenho trabalho, tenho títulos e tudo isso. Até ganhei prêmios em todas as partes, mas também houve um momento em que eu fui parte daqueles que trabalhamos e seguimos sendo pobres. O sonho americano supõe que se você vai à escola e se trabalha duro, vai poder alcançar os seus sonhos. Há aqueles que ainda acreditam nisso. Eu penso que o sonho americano não existe. Pois é. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa, porra, cara, meu irmão, como eles tratam lá os veteranos de guerra, e olha que são muitos, né? Porque eles vivem guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Teve ali o fim da Segunda Guerra Mundial, teve o período ali da Guerra Fria. E logo depois disso, né, meu irmão, é guerra que não acaba mais. Eles nunca deixaram de estar em confronto, né? Agora eles estão usando uma nova estratégia que é os proxies, né? Guerras chamadas guerras de procuração. Eles colocam os outros para brigar por eles, eles dão dinheiro, armamento, munição. Depois que eles foram escorraçados do Afeganistão, eles estão meio assim, cismados de se meter diretamente em alguma guerra. Então, estão usando os proxies. Pessoal, vou deixar o link aqui do canal do IELA para você poder conferir lá, vocês poderem conferir lá os outros episódios desse documentário, muito bom, vocês perceberam aí. E não esquece, chegou até aqui, obrigado, mas não esquece, larga a inscrição, larga aí o gostei aí, o curtir, o like, tá ligado? Importantíssimo, e espalha aí esse vídeo aí para todo mundo aí, esse react, para a galera ter um choque de realidade e ver que o capitalismo, mano, capitalismo já deu, cara. Já deu. E se a gente não se movimentar para mudar esse sistema o quanto antes, imagina o que vai ser, cara. O que a gente vai estar deixando aí para as próximas gerações? Tio Salada já passou da metade da vida, amigo. O que vier para mim é lucro. Aliás, para quem está contrariando a estatística desde o dia que nasceu, cada dia, para mim, é lucro, tá ligado? Mas se você pensa nos seus filhos e netos, para pensar que o capitalismo não tem nada para ofertar. É isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até o próximo React na Caverna. Grande abraço aí para todo mundo aí. E acompanhe nossas redes digitais.